Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Chegamos na estação do solstício de verão. Este é o primeiro dia do verão, o dia mais longo do ano. Este é o momento em que a metade norte da Terra mais se inclina na direção do Sol. O Sol se formou pela condensação de uma nuvem interestelar feita de gás e de poeira. Cada vez mais matéria se condensou no centro dessa massa em rotação. A esfera central aumenta, sua força de atração aumenta e atrai ainda mais matéria, até que toda a matéria dessa região da galáxia se encontra aglutinada, colada nessa esfera. Toda a matéria, exceto 1/1000, os planetas, 9 pequenas esferas que giram em torno do Sol. Mas os 999 milésimos da massa do Sistema Solar pertencem somente ao Sol. O Sistema Solar, finalmente, é o Sol e as poeiras. Os planetas, inclusive a Terra, não brilham. Eles apenas refletem a luz do Sol. O brilho do Sol leva a cada metro quadrado da Terra a energia de 1 dúzia de lâmpadas de 100 watts. O Sol emana calor e luz há mais de 4 bilhões de anos. Como ele faz? Ele é muito grande. Seu diâmetro 100 vezes a Terra. Seu volume 1 bilhão de vezes a Terra. Sua massa 300.000 vezes a Terra. Devido a essa massa enorme, as pressões no centro fazem a temperatura subir a 14 bilhões de graus centígrados e provocam reações nucleares permanentes. O Sol é um tipo de reator nuclear. Seu combustível é o hidrogênio, o átomo mais simples do universo. Possui um único elétron. A seguir de fusões nucleares, os átomos de hidrogênio viram átomos de hélio, liberando uma energia enorme. Esta energia se propaga pela superfície do Sol e ilumina o espaço. O Sol nos envia raios de todos os tipos, partículas eletromagnéticas, raios de luz, mas principalmente calor. Em 1 hora, o Sol derrete uma placa de gelo de 1 centímetro de espessura. Mas o Sol não ilumina apenas a Terra. Ele ilumina tudo a seu redor. Por isso, o Sol poderia derreter uma enorme esfera de gelo de 1 centímetro de espessura em 1 hora. Se comprimíssemos esta esfera, seria um bloco de gelo de 1 quilômetro que o Sol derreteria em 1 hora. Nos planetas mais próximos ao Sol, Mercúrio e Vênus, faz mais calor. Colocado em Mercúrio, nosso bloco derreteria em alguns minutos. O brilho do Sol diminui com a distância. Em Saturno faz menos 200 graus centígrados. Seus anéis são, na verdade, blocos de gelo. Em Júpiter faz menos 160 graus centígrados. Em Marte, menos 60 graus centígrados. A Terra está em boa distância, bem temperada a 17 graus para a evolução de seres vivos adaptados a esta temperatura. Você faz parte deles. O dia do solstício é o primeiro dia do verão. É o dia em que o Sol fica mais alto no céu, o dia em que ele descreve sua trajetória mais longa, o dia mais longo do ano. No inverno, quando o Sol fica baixo, os raios do Sol penetram longe dentro de casa. Depois, dia após dia, os raios do Sol entram pela janela com um ângulo cada vez mais vertical à medida que o Sol subiu mais alto no céu. Olhando do espaço, veja o que acontece.
A Terra fica inclinada 23 graus na direção do Sol no Polo Norte e até 23 graus do Polo, o Sol não se põe. Essa linha é o Círculo Polar. 24 horas de sol no dia do solstício de verão. Se o tempo estiver bom, lá no Polo Norte. Em compensação, nos trópicos, a 23 graus do Equador, por todo o redor da Terra, ao longo deste 23º paralelo, o Sol, ao meio-dia, se encontra na vertical. O 23º paralelo é a linha imaginária que passa na Flórida, nas Ilhas Havaí, em Hong Kong ou Assuan. Este 23º paralelo é o Trópico de Câncer, porque o Sol, nessa posição do solstício de inverno, aparece na frente da constelação de Câncer. O 23º paralelo é o lugar que o Sol, no dia do solstício, cobre na vertical. Em Assuan, no Egito, na antiguidade, tinham percebido que no dia do solstício, o Sol iluminava o fundo de um poço. O Sol se encontrava, portanto, à vertical de Assuan. O matemático Eratostênio vivia em Alexandria, a 800 quilômetros ao norte de Assuan. No dia do solstício, ele mediu a sombra de uma coluna. O Sol se encontrava a um pouco mais de 7 graus da vertical. Eratostênio deduziu, a partir daí, o tamanho da Terra. Veja seu cálculo. A Terra é redonda, 360 graus. 7 graus é aproximadamente um 50º do círculo. Para ter um círculo completo, é preciso multiplicar este ângulo por 50. Por consequência, a distância Assuan-Alexandria, 800 quilômetros, é preciso ser multiplicada por 50 para resultar na volta completa da Terra. 800 quilômetros multiplicados por 50, 40 mil quilômetros. É exatamente a circunferência da Terra que medimos 2 milênios mais tarde. 7 graus, um 50º do círculo, 800 quilômetros multiplicados por 50 são 40 mil quilômetros. A conta é grande, mas durante séculos esqueceu-se completamente dessa ressonância simples. E quando Cristóvão Colombo quis encontrar uma nova rota das Índias, teve que recomeçar do zero e convencer seus comanditários das dimensões da Terra. No próximo programa, vamos ver como o solstício acontece no Polo Sul. No solstício de verão é o solstício de inverno deles. Mesmo ao meio-dia, o Sol fica escondido sob o horizonte. Para a metade norte da Terra, em São Petersburgo, em Copenhague, em Londres, na semana que vem, será a Semana das Noites Brancas. Mesmo à meia-noite, um clarão desliza lentamente ao longo do horizonte ao mesmo tempo em que o Sol desliza acima do Polo Norte. Por que, um pouco mais ao sul, em Paris, Munique, Roma, não há noites brancas? A luz branca do Sol contém todas as cores do arco-íris, mas os raios do Sol vão para além da luz, raios ultravioleta, raios X, raios gama, infravermelhos, micro-ondas. É verdade, os mesmos que você utiliza para esquentar seus congelados. Mostraremos a você como observar o Sol. Nunca olhe para ele sem proteger os olhos. Através de um filtro você pode ver as manchas solares. Há cada vez mais e elas nos revelam que o Sol gira em torno de seu eixo. Qual o tamanho do Sol? E o do sistema Terra-Lua? Por que uma mancha que nós vemos de manhã aqui, à noite se encontra aqui? As manchas solares nos revelarão também o movimento da Terra. Até o próximo programa. Boa viagem, todos em órbita.